Que violão comprar? Eu acho que você veio para esse vídeo achando que eu ia te responder essa pergunta, mas eu não vou. No final do vídeo eu vou deixar algumas sugestões, alguns violões que eu acredito serem boas aquisições para você, mas o principal objetivo desse vídeo é fazer com que você mesmo responda essa pergunta, e eu vou te ajudar nisso. Vamos começar a pensar junto? A primeira pergunta que você tem que se responder para saber que violão comprar é: o quanto você pode gastar? Quanto você tem aí para investir num violão? Anota no papel aí, vamos junto comigo. Quanto que você pode gastar? Outra pergunta que você precisa se responder: você prefere um violão novo ou usado? Sobre comprar violão novo ou violão usado, se você puder comprar o violão novo, compre o violão novo. Ele tem algumas vantagens em relação ao violão usado, mas não quer dizer que comprar um violão usado seja algo ruim, tá bom? Eu tô falando das vantagens de comprar um violão novo. Uma delas é que você vai ter a garantia do seu violão. A outra vantagem é que você vai poder ir até uma loja e experimentar o violão que te serve melhor. Você pode pedir para o vendedor te trazer modelos diferentes e você realmente sai de lá com um violão que você sentiu que é para ser seu. Mas, se você não puder comprar um violão novo, não desespere. Tem muito violão usado aí que é bom, que a galera tá vendendo simplesmente por não ter usado, por ter comprado e não ter seguido com as aulas, por exemplo. Ou são pessoas que simplesmente precisam vender o violão, não porque ele tem um defeito necessariamente. Inclusive tem um vídeo que eu te ajudo a comprar um violão usado. Se você não sabe que pergunta fazer na hora de comprar um violão usado, vou deixar bem aqui no card um vídeo que eu te dou algumas dicas, eu te digo perguntas essenciais que precisam ser feitas quando você vai comprar um violão usado, tá bom? Então se você puder comprar um violão novo, compre um violão novo, mas se você não puder, compre um violão usado. Não esqueça de assistir o vídeo, vai te ajudar bastante. Então beleza, você entendendo aí na sua cabeça quanto você pode gastar e se você pretende investir num violão novo ou num violão usado, beleza, já é meio caminho andado. Outra coisa que você precisa se responder é onde você pretende tocar. Você vai tocar só em casa, só para você mesmo? Ou você pretende usar esse violão de forma profissional de repente? Aprender para poder tocar em alguns lugares? Para poder tocar na igreja, por exemplo? Ou num restaurante? Ou num bar? Você quer trabalhar com violão? Outra pergunta, esse seu violão ele precisa de volume? Ele é um violão que você precisaria ligar em um amplificador? Você pretende fazer com que o volume desse violão saia em caixas de som? Responde tudo isso aí para você. Eu tô tentando te ajudar a pensar, porque se você responde essas perguntas, provavelmente você chegue a uma resposta e mesmo sem conhecer os modelos de violão, você saiba exatamente o violão que você precisa, certo? Então vai respondendo tudo isso aí. Se você quiser pegar um papel, uma caneta e ir anotando essas coisas, é bem importante, porque você vai entender, mesmo sem conhecer de marca, mesmo sem conhecer de modelo, o tipo de violão que você precisa, ou o tipo de violão que você quer. Então beleza, você sabe quanto você tem, se você prefere ele novo ou usado, ou o que você pode comprar, onde você pretende tocar, se esse violão ele precisa ter muito volume, ou se ele é um violão que você pretende ligar em caixa de som. Outra coisa que você precisa pensar: que tipo de música você quer tocar? Qual estilo musical você gosta? É uma coisa mais suave, mais clássica, MPB, choro, jazz, samba, ou é uma coisa mais pro pop, rock, blues, country? Que tipo de música você quer tocar? Uma outra coisa que você precisa pensar, que talvez nas outras perguntas você já tenha respondido, mas eu vou trazer de novo a reflexão para você. O violão que você quer comprar é por hobby? Ou em algum momento você pensa em usar o violão profissionalmente? Pensa aí. Que tipo de som te agrada mais? Um som mais suave, mais leve? Ou um som um pouco mais brilhante, um pouco mais pesado? Qual dos dois te agrada mais? E falando um pouco de aparência agora, de estética mesmo. Como é o violão que você prefere? Você prefere o violão maior um pouco? Ele menor? Você prefere o violão com cutaway ou ele com formato mais clássico? Quando eu digo cutaway, eu tô falando de uma entradinha que a gente tem descendo ali o braço do violão, uma curvinha para que a sua mão esquerda, se a sua mão esquerda for a mão de pressão, a mão que você está fazendo os acordes, para que a sua mão esquerda alcance mais casas até a última casa. Você prefere o violão assim ou o violão no formato clássico? Um violão com escudo ou sem escudo? Você percebe que tem muitos detalhes para responder antes de comprar um violão? Mas Ana, eu não sei responder nada disso. Eu comecei a ver esse vídeo porque eu queria só uma sugestão mesmo de violão, saber que violão comprar primeiro.
nem tinha pensado em nenhuma das perguntas. Beleza, tá tudo bem, não desespera. Como eu falei pra vocês, eu vou deixar no final desse vídeo algumas sugestões, alguns modelos que eu acredito que sejam bons modelos pra ser o seu primeiro violão, caso seja, e você vai ter as suas sugestões lá no final, fica tranquilo. Eu só tô tentando te ajudar a pensar, porque não errar na escolha do violão ajuda muito no processo, ajuda muito nos seus treinos, na sua motivação. Porque, por exemplo, se você escolhe um violão que você acha muito bonito, mas de repente não era o som que você esperava, não era o que você queria para treinar, para o lugar que você vai tocar, não era o violão ideal. Às vezes você escolheu um violão de aço, mas sem saber que você preferiria um de nylon. Às vezes você escolheu o violão de aço, achou um pouco mais bonito que o de nylon e comprou ele, mas tudo por aparência, e mal sabia que era um violão de aço e você queria o nylon. Ou você comprou o violão de nylon porque gostou muito de determinada cor, mas na verdade o que você realmente queria era um violão de aço. Então, se você consegue se responder essas perguntas, você se ajuda muito. Lembre de uma coisa, se você faz uma boa escolha de violão, a motivação é consequência. Se você conseguiu escolher o seu violão direitinho, consequentemente, você vai estar mais motivado e mais interessado nos seus treinos, em aprender, e não vai desistir. Pode parecer que não tem nada a ver, mas tem. Se você escolhe bem o seu violão, o seu caminho, o seu processo vai ser muito melhor. Boa escolha, mais motivação. Eu vou falar sobre alguns tipos de violões e você vai tentando encaixar uma solução aí na sua cabeça sobre o tipo de violão que você quer, tá bom? Falando um pouco sobre o tamanho do violão, existem violões de vários tamanhos. Você precisa ver qual é o melhor tamanho para você. E isso tem a ver com a sua altura, tem a ver com a sua postura e também tem a ver com o volume, que foi uma das perguntas que eu te fiz. Existem violões que têm a caixa acústica. Se você não sabe o que é caixa acústica, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu fiz falando sobre as partes do violão. Dá uma olhadinha lá que você vai entender direitinho do que eu tô falando e de que parte do violão eu tô falando, tá bom? Falando um pouco sobre a caixa acústica, existem violões que têm a caixa acústica grande e existem violões que têm a caixa acústica menor. Uma dica simples e rápida é: quanto maior a caixa acústica do violão, mais volume ele vai fazer. Mais volume você vai ter desse violão. Então, grande caixa acústica, mais volume. Menor a caixa acústica, menos volume, certo? Existe violão de aço e violão de nylon. Inclusive, tem um vídeo mais completo que eu falo sobre a diferença entre o violão de aço e o violão de nylon. Vou deixar no card aqui em cima para você dar uma olhada se você tiver curiosidade. São muitas as diferenças entre um violão de aço e um violão de nylon. Então é interessante você dar uma olhada nesse vídeo, porque isso também pode influenciar na sua decisão, certo? Quando eu falei para vocês de volume, eu falei também sobre a possibilidade de ligar o violão numa caixa de som, né? E para isso, o seu violão ele teria que ter uma captação. Então, além de você ter que escolher entre o tamanho da caixa acústica, o volume do seu violão, você também tem a opção de ter um violão acústico, eletroacústico ou elétrico. Quando a gente fala de violão acústico, a gente está falando de violão que não tem captação. É um violão em que você não vai poder colocar um cabo e ligar ele na caixa, a não ser que você compre uma captação externa. Mas, quando a gente fala de violão acústico, a gente está falando de um violão em que o volume dele é apenas o volume que a caixa acústica traz para ele. Mas quando a gente fala de violão eletroacústico, a gente está falando de um violão que tem uma boa caixa acústica, que ele não é tão fino, ele é acústico e elétrico ao mesmo tempo, porque a gente consegue ter um bom volume sem que ele esteja ligado num amplificador de som e consegue ter mais volume ainda quando a gente pluga o cabo nesse violão e liga ele numa caixa de som, certo? Então, acústico, eletroacústico e o violão elétrico, que normalmente ele é um flat, é um violão que tem a caixa acústica menorzinha, quer dizer que sem estar ligado na caixa de som, ele tem um volume bem baixo, inferior ao que é acústico ou eletroacústico, certo? Tá aí outra coisa para você pensar também, tá bom? Ana, eu entendi. E qual a validade do meu violão? Se eu compro o violão, quanto que ele dura? A verdade é que a validade do violão depende do dono. Se você cuida bem do seu violão, ele vai durar muitos anos mesmo. Eu conheço pessoas que têm o mesmo violão há mais de 30 anos. O mesmo violão. E funciona perfeitamente. Então, assim, existem fabricantes diferentes, madeiras diferentes, formas de conservação diferentes. Então, um fator muito importante para você saber quanto o seu violão vai durar, qual a validade do seu violão, é você. Você tem grande parcela nisso. Inclusive,
inclusive, vou deixar aqui no card um vídeo em que eu ensino você a limpar seu violão, tá bom? Pessoal, eu sei que são muitas marcas, muitos modelos, mas não desespera. Se você conseguiu raciocinar e refletir comigo, responder essas perguntas, você está no caminho certo para saber que tipo de violão você está precisando agora. Agora, como eu prometi para vocês, eu vou deixar aqui no final do vídeo alguns prints, algumas recomendações que eu acredito que, com base em tudo que você aprendeu nesse vídeo, com as perguntas que você conseguiu responder, você vai saber julgar se esse violão é para você ou não, que tipo de violão você realmente está procurando, tá bom? Dá uma olhada aí para ver se um desses te agrada. Muitas marcas, muitos modelos, eu sei que é muita coisa, mas tenta avaliar direitinho, ver o que você realmente precisa. E uma coisa legal a ser dita, o Brasil também produz violões de nylon. Isso quer dizer que você não precisa importar para conseguir um violão de nylon de alta qualidade, porque eles são produzidos aqui mesmo, com a nossa madeira, com a nossa matéria-prima, com tudo nosso. Isso é muito legal. Eu consigo citar para vocês 3 marcas brasileiras: a de Jorge, Giannini e Rosini. São excelentes marcas. Se você conseguir adquirir uma dessas marcas, eu tenho certeza que vocês vão conseguir ótimos resultados enquanto estiverem aprendendo violão, certo? Pessoal, é isso. Eu espero de coração que esse vídeo tenha ajudado você a entender qual violão você realmente precisa agora, no dia de hoje. Que violão você consegue comprar e que tipo de violão você precisa agora. Porque se você terminou esse vídeo sabendo do que você realmente precisa, o objetivo desse vídeo foi alcançado. E eu vou ficar muito feliz com isso. Pense direitinho aí, reflita e seja exigente na sua compra. Não esqueça que uma boa escolha garante maior motivação enquanto você estiver treinando, tá bom? É isso, um abraço e até o próximo vídeo, que pode ser esse que tá passando aqui do lado agora. Vai lá ver.